cada palavra dele não seja só do homem, mas sim tua voz falando com a igreja. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Gente, quando você coloca assim um pouquinho diferente, hoje eu sofri bullying aqui, tá? Desde a hora que eu cheguei, eu estou sofrendo bullying naquele canto. Eu já não vi a hora de subir para cá para poder acabar o bullying ali. Mas glória a Deus, né? Esses dias temos se falado muito sobre propósito, né? Nós estamos na temática do ano do propósito. E estamos falando sobre propósito de Deus na família. O propósito de Deus na família. Hoje pela manhã, o pastor Júnior, Deus usou ele nessa manhã aqui, né, ele falou sobre a relação dele com o pai dele. E essa noite eu gostaria de falar a soberania do propósito de Deus estabelecida na família. A soberania do propósito de Deus estabelecida na família. Nós temos uma família. A minha, por exemplo, hoje a minha família é pequena, né? Minha mulher, meus 2 filhos, e agora entrou uma ali. Mas, lá na casa da minha mãe, nós somos muitos. Nós somos 10 irmãos. E netos, eu acho que a minha mãe tem 50. Tataraneta, ela tem 16. Aí você imagina quando ela junta tudo isso, a confusão que vira. Vira uma confusão. E a minha família não é a única que tem isso. A minha família ela não é diferente. Eu acredito que na sua família também existem essas coisas. Né? Quando se acumula muita gente, sempre gera algo. E eu gostaria de falar de uma família hoje na Bíblia. Para que você veja que a sua família não é a única, não. Na Bíblia também existia homens e mulheres de Deus que tinham confusão na família também. Abre para mim, por gentileza, coloque para mim, por gentileza, Gênesis 25. Nós vamos começar Gênesis 25. Eu não vou estar me enrolando muito na introdução, não, porque o pastor Devani já me marcou ali hoje. Gênesis 25, a partir do versículo 19. Este é o registro dos descendentes de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Você pode repetir, volta comigo o versículo, por favor. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher. Repete comigo isso. Pode continuar o próximo versículo? Os bebês lutavam entre si dentro dela. Por isso argumentou: por que está me acontecendo isso? Repete comigo isso também. Por que me está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. 2 nações. Desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E a chegar-se a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Quantos anos tinha Isaque? Pode continuar? Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Isaque era um homem tranquilo que ficava no acampamento. Isaque amava Esaú, porque saboreava as caças que ele trazia. Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Isaque preparava para um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu: por favor, deixa-me comer desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso Esaú foi chamado de Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer
de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jura-me primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Vai para mim agora, no Gênesis 27, a partir do 1. Gênesis 27, a partir do 1. Tendo Isaque envelhecidos, e os seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, o seu primogênito, e lhe disse: meu filho, ele respondeu, aqui estou. Isaque disse: já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Então, pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepare-me aquela comida saborosa, que tanto aprecio, e traga-me, para que eu coma, e lhe dê a minha bênção antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho. O que estava fazendo a Rebeca? Você pode repetir comigo? O que Rebeca estava fazendo? Dizia a quem? A Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a Esaú, seu irmão: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Só até ali. Pai, nós apresentamos essa reunião nessa noite, Espírito Santo, ao Senhor. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. O propósito da nossa vida está nas mãos do Senhor. O Senhor já tem estabelecido desde a eternidade. E nessa noite, Espírito Santo, fala ao coração de cada um que está aqui nesta noite. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração, assim como o Senhor tem ministrado a minha vida através dessa palavra, que o Senhor ministre a tua igreja nessa noite, no nome de Jesus. Eu gostaria de começar falando sobre a pressa não move Deus. A pressa não move o coração de Deus e aquilo que Deus tem planejado para mim e para a sua família. Muitas vezes nós, na nossa pressa, queremos adiantar os propósitos e os planos que Deus tem para nós. Porque nós achamos que vai demorar muito. Aquilo que foi estabelecido pelo Senhor, nós pensamos, vai demorar. E nos agitamos. E acabamos fazendo as coisas que não devemos fazer, movidos por uma pressa. E essa pressa não vai mover o Senhor. Deus não trabalha na pressa do homem. Ele trabalha no tempo da eternidade. A sua pressa, Deus não vai fazer nada porque você está com pressa com que Ele faça. Deus vai fazer no tempo da eternidade que Ele estabeleceu. O que é o tempo da eternidade? É aquele tempo cronológico do Senhor. Nós não sabemos esse tempo, porque o Senhor já estabeleceu, quando você e eu fomos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um propósito para a minha família. E muitas vezes nós, com a nossa pressa, acabamos fazendo aquilo que não devíamos fazer. Atropelamos o propósito. E ainda queremos dar pressão em Deus. Senhor, o Senhor está demorando. Entenda uma coisa, a nossa pressa não vai mover Deus. A pressa do homem não move o coração de Deus. Isso se chama precipitação. Essa pressa que nós temos, nos acabamos precipitando. E achamos, o que é a precipitação? É achar que está fazendo a coisa errada, mas fazendo a coisa certa e acabando fazendo a coisa errada. É precipitar-se. Deus tem uma promessa, Ele te prometeu algo, tem um propósito sobre a sua família e sobre a minha família, e nós nos precipitamos e acabamos realizando algo que não devíamos fazer. Algo que não estava no plano que o Senhor havia determinado para que fosse aquele processo até chegar no propósito. Eu coloquei aqui uma definição de precipitar-se, significa agir com pressa excessiva. Gente, eu tenho pressa. Eu sou uma pessoa apressada. Muito. Perguntem eles aqui que eles sabem.
Eu sou apressado. Se eu tenho que fazer algo, eu não fico enrolando, eu não consigo ter uma tarefa a executar e ficar vendo aquilo, sentado, esperando. E tá, não, eu quero fazer logo. Eu sou desse jeito. Eu sou assim. Só que isso tem o seu lado ruim, porque isso nos causa precipitando e fazendo o que não devíamos fazer. Outra definição que eu coloquei assim: impulsividade e irreflexão. Somos impulsionados, agimos as coisas por impulso. E não reflexionamos antes de fazer. Por quê? Porque estamos precipitando, querendo adiantar-se um tempo. Existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo para tudo. Para tudo nessa vida tem um tempo. Não adianta nós queremos extrapolar o tempo, porque nós vamos acabar cansados. Atitude precipitada, tomar decisões sem pensar nas consequências, agir de modo imprudente. A precipitação vai fazer nós tomarmos uma decisão que nós não vamos pensar no momento da consequência que aquilo vai trazer para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas é a pressa. Não é a intenção do coração de quem está agindo precipitado. Não é a intenção. Mas provoca-se isso. Vai provocar essa decisão sem pensar. Sempre que me incomodar. E muitas vezes, você vai tomar uma decisão, vai fazer algo, e quando der ruim, alguém vai dizer para você: eu te falei. Tem, não tem? Eu te falei, eu te avisei que isso não ia dar certo. Sempre, quando você ouvir essa frase, e ela te incomodar, significa que você tomou decisão precipitada. Você fez algo que não devia fazer. Porque nós somos assim. Quando nós agimos, vem as consequências e nós não queremos a consequência daquela decisão que nós tomamos. Eu vou beber uma água aqui que eu já estou seco. O problema deles aqui não foi desejar a bênção, foi tentar tomar o controle. Deus tinha um propósito, já havia dito o que iria acontecer sobre aquele propósito. Não que eles queriam tomar aquela bênção, não. Ser abençoado não é o problema, você querer ser abençoado e ter pressa de ser abençoado. O problema é você querer tomar o controle de Deus e agir pelas suas próprias forças para ser abençoado, para receber uma bênção, fora do tempo estabelecido pelo Senhor. Aí que está o problema. Não é o você querer. Ah, mas eu quero ser abençoado. Eu estou fazendo para ser abençoado. Espere no tempo de Deus, porque aquilo que Deus tem para a sua vida, eu não vou poder fazer. É você. Aquilo que o Senhor tem para você vai chegar nas suas mãos, no tempo determinado pelo Senhor, no tempo oportuno do Senhor. Não adianta nós queremos tomar decisões. E essa palavra, ela me confrontou muito. E eu não sabia, Senhor, isso é coisa minha? Ai, meu Deus do céu, vamos mudar essa palavra, não vou falar isso não. Isso é coisa minha. E eu saí e fiquei a semana remoendo essa palavra. E na quarta-feira, eu fui organizar umas coisas com o pastor Jorge. E eu fui até a casa dele, estava uma chuva. E eu fui da minha casa, lá na casa dele, e a palavra me remoendo. E eu não sabia o que eu devia fazer. E eu cheguei lá, o pastor Jorge começou a me contar umas coisas. Eu falei, tá bom, pastor, chega. Já está certo. Eu já sei o que Deus quer comigo aqui. Né? Eu não vim cá montar agenda com o senhor coisa nenhuma. Né? Deus veio cá para me fazer para outra coisa. Né? Mas foi no tempo do Senhor. Não foi no meu tempo. Né? O Senhor me tirou lá do setor sul, me levou lá no Guanabara, debaixo de uma chuva, para poder ouvir o que eu tinha que ouvir. Para poder ouvir o que eu tinha que ouvir. Você pode declarar assim comigo: quando o homem se precipita, mas com fé, gente, quando o homem se precipita, Deus continua soberano.
Deus continua soberano apesar da sua precipitação, porque o plano que Ele tem estabelecido para a sua vida, para a sua família, o propósito que Ele estabeleceu, Ele não vai mudar por causa da sua precipitação. Ele continua soberano, Ele continua dono do tempo. Não sou eu que vou mover Deus ao meu favor, não sou eu. E aqui, nós começamos falando aqui no versículo, capítulo 25, sobre a família de Isaac. Que não é uma família muito diferente da nossa, não. Esse dia eu estava conversando com a pessoa falou assim, mas o apóstolo Paulo, falei, minha filha, talvez ele é pior do que você. Não tem diferença, a diferença é ser deixado ser usado por Deus. E essa família não era muito diferente da nossa, havia suas complicações nela também, né? Isaac orou. Nós repetimos lá no começo que Isaac orou. O casal orou. E orou incessantemente. Quando Isaac casou, ele era um quarentão. Ele tinha 40 anos. 40 anos. Você imagina suportar um filho de 40 anos dentro de casa? Não é fácil, não. Meu Deus do céu. Quando o meu estava com 23, eu falei, menino, dá um jeito de ir embora logo. Não é fácil. Agora, um velho de 40 anos solteiro, imagina tanta mania que esse homem tinha. 40 anos. Ele casou. E a Bíblia relata que ele foi pai com 60 anos. E nós lemos ali que esse casal orou. Eles orou para ter um filho. Eles oraram. E eles oraram incessantemente. Não foi uma oração de um dia. Talvez você está orando por algo e já está desistindo. Tem uma semana que você está orando, não acontece, você já está desistindo. Eles oraram 20 anos para ter um filho. E veio gêmeos, veio 2. Como se um não bastasse, veio 2. E relata que esses 2 se brigavam dentro do ventre de Rebeca. E eles não sabiam o que estavam acontecendo ali. Ela não sabia. Né? Nós estamos falando de Gênesis, lá no começo. Né? E ela não sabia o que estava acontecendo aqui. Ele orou ao Senhor também. O que está acontecendo com ela? O que está acontecendo? Mas ali da família de Isaac, ali viria da linhagem o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Daquela família sairia Jesus, a linhagem de Jesus. A promessa é divina, mas a pressa, ela é humana. A promessa, ela permanece. Coloque para mim, Gênesis 25, 23. Meu tempo está correndo ali, que o relógio ali, misericórdia dele. O Senhor disse, 2 nações estão no seu ventre, desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus falou. Com quem que Deus está falando? Com Rebeca. Que 2 nações, talvez, eles viam a gravidez, mas eles só viam o presente, Deus já vê o futuro. Deus estava vendo 2 nações dentro do ventre de Rebeca. 2 povos estavam vendo ali. Eles estavam vendo apenas um filho que eles oraram, mas Deus não vê isso. Talvez você veja apenas o que está na sua frente, mas Deus já te vê o seu propósito lá no futuro. Deus já conta com você lá no futuro. Continua, deixa o versículo lá, por gentileza. 2 povos estão no seu ventre. Um povo será mais forte que o outro. O mais velho servirá ao mais novo. Deus falou com ela que o mais velho serviria ao mais novo. O céu já havia decidido. O céu, Deus já havia decidido que o mais velho serviria ao mais novo, mas a carne decidiu agir. A carne decidiu agir. Não, mas aqui não vai ser assim. Porque o que acontece é que o primogênito, que tem todo o direito. Então, o primogênito mais novo servirá ao primogênito. A carne decidiu agir contra o plano que Deus já tinha estabelecido, sobre o propósito que Deus tinha estabelecido para aquela família. Rebeca ouviu Deus dizer, mas agiu sem esperar em Deus. Deus falou ali, foi com ela. Deus falou, foi com ela. Deus já havia dito para ela. Mas ela resolveu também agir.
não deu ouvido à voz que o Senhor estava dizendo. Talvez Deus tenha falado conosco e nós não temos ouvido a voz de Deus. Deus tem falado, Deus tem dado direção, Deus tem te falado o seu propósito. Segue esse caminho, porque esse é o propósito que eu tenho para você. E nós passamos desapercebidos, não damos atenção à voz do que o Senhor está falando. Deus não precisa da nossa mentira para cumprir a sua verdade. Deus não precisa. E nós inventamos mentiras. Começamos a mentir. Pastores sempre falam, uma mentira leva sempre a outra. Porque você vai tentar justificar uma mentira e vai vir com outra. Por cima daquela e aquilo vai virando uma bola. Foi isso que aconteceu com essa família aí. Isso aconteceu nessa família. A primogenitura era aquele direito que estava estabelecido ali sobre ele. A linhagem seria, se nós formos olhar pelo propósito, pela a mão do homem, pela a humanidade, estaria com Esaú. Mas Deus resolveu mudar aquela história ali, aquele plano. E consideramos, como nós lemos no primeiro versículo ali, no primeiro capítulo, foi se formado na caça, Isaac amava mais Esaú, Rebeca, a Jacózinho, Jacó era o Jacózinho da Rebeca, ele ficava na tenda com Rebeca, aprendeu a cozinhar com Rebeca. Isaac era o valentão, peludo, forte, caçador, fedia suor, buscava a caça, e era o amado do pai, porque o pai também gostava da caça, era o amado do pai. E esse dia, esse homem sai para poder caçar, e volta, e o irmão havia preparado um guisado ali, e ele chega morrendo de fome, e vende o direito de primogenitura dele para o irmão, porque estava cansado, ele entregou o direito de primogenitura dele para o irmão, por um prato de lentilha. Talvez você está aqui nessa noite, e você está cansado, você cansou do ministério, você cansou da sua família, você cansou do seu marido, você cansou de ir atrás do seu filho à noite pela rua, você cansou da situação que você está vivendo, e você já não aguenta mais. O cansaço pode te levar a tomar decisão precipitada, que não está no propósito de Deus. E você pode vender o seu ministério, a sua família, por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo. Tem muita gente colocando a família fora, trocando por prazeres momentâneos, por prostituição, por adultério, por pornografia. Porque você não está descansando. Você está trocando. Elias, quando estava cansado, ele pediu para morrer. Deus podia ter matado ele, mas Deus falou, vai dormir, meu filho, vai descansar um pouco. Porque no cansaço você vai tomar decisão precipitada que não está no meu propósito. Não é propósito do Senhor. Se o Senhor te estabeleceu no ministério, meu irmão, não venda aquilo que Deus tem para você por um prazer momentâneo. Simplesmente para satisfazer a sua vontade humana, porque isso vai passar. A comida, ela dura no máximo 6 dias aí, e logo ela se desfaz. E você jogou para o lixo toda uma vida, toda uma construção, todo um propósito que Deus tem para a sua vida. O peso do chamado. O chamado pesa. É pesado. O ministério pesa. E talvez o fardo está pesado para você. E você começa a se arrastar por isso. Descanse no Senhor. Descanse. Não abandone aquilo que Deus tem para a sua vida. Não abandone o propósito no meio do caminho. Existe um processo. A pressa abre feridas. Eu vou pular para frente aqui um pouquinho, porque senão... A pressa abre feridas que Deus não planejou. 27:1, por favor.
Você acha que Deus deseja que nós sejamos feridos? Está no propósito de Deus para mim e para a sua família que ela seja ferida? Que ela seja machucada no meio do processo? Não está no propósito de Deus. Mas a nossa pressa, ela vai abrir feridas que Deus não planejou. 27:1. Tendo Isaque envelhecido, e os seus olhos já sem poder enxergar, chamou Esaú, seu primogênito, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: aqui estou. Só aí. Outro precipitado. Demorava. Depois disso aqui, passou 20 anos para esse velho morrer. Só porque ele ficou cego, ele achou que ia morrer. Chamou o filho. E foi dar uma bênção que não era do filho. Chamou Esaú, seu primogênito. Vem cá, meu filho, vai ali, caça aquele cabrito que eu gosto de comer. E faz aquele guisado, faz aquele cabrito assado. Aquele churrasco, aquela picanha. E traz aqui para mim, que eu vou te abençoar. Segue outro versículo para mim, por favor. Isaque disse: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Segue. Então pegue agora as suas armas, que eu acabei de falar para vocês, e a sua vez, e vá ao campo caçar algum animal para mim. Prepare-se aquela comida saborosa que eu tanto aprecio e traga-me para que eu coma, e dê a minha bênção antes de morrer. O precipitado do homem queria fazer algo que não estava na hora dele fazer. Ele queria abençoar o filho dele, que não era nem para ser abençoado. Não era a bênção, não era para Esaú. Deus já havia dito que o mais velho serviria ao mais novo. Como é que ele quer dar uma bênção que não era para ele? Precipitação, precipitação. A precipitação nos leva a fazer coisas que não devemos. A passar no tempo de Deus. Era de competência dele fazer isso? Não. Não era. Não era o momento certo. Não era o momento oportuno. E nem a bênção era para Esaú. Mas porque achava que ficou cego, que já ia morrer. Já viu aquela pessoa? Eu vou morrer. Sente uma dor. Eu vou morrer. Esses dias, no começo do ano aqui, todos já ficaram sabendo. A minha mãe ficou doente. E eu estava sentado ali, de repente meu telefone toca, entra ali dentro, minha irmã. Minha mãe está infartando. Eu falei: eu que vou infartar aqui agora. Achei que era eu que ia morrer. Saí, fui, voltei, arrumei. Aí me ligou de novo minha irmã. Eu estou muito mal, minha mãe vai morrer. Falei: filha, se morrer, eu não posso fazer o quê? Vamos enterrar se morrer. Oi? Eu não posso fazer nada, eu não sou Deus para ressuscitar ela. E se morrer porque chegou o tempo de Deus. E se não morrer porque Deus ainda tem algo para poder acontecer. Que eu não acho que é com ela, que é comigo, ou com nós. Porque é uma senhora de 92 anos. Então, a pressa faz a gente exagerar a situação. Não devemos agir com pressa. E aí foi o caso de Isaque. Isaque fez isso. Todo mundo aí se precipita. Isaque já pensava que ia morrer. Mas Isaque, ele não sabia de 3 fatos. Eu achei 3 fatos aí que Isaque não sabia deles. Foi escondido. Né? Sempre existe os segredinhos entre família, né? Existem os segredinhos aí entre família. E aí existia 3 fatos. Primeiro, Deus falou com quem? Com Rebeca. Deus falou com Rebeca. Ele não tinha falado, não era com Isaque, ele tinha falado com Rebeca, que 2 nações estavam no ventre dela, porque ela estava incomodada com a gravidez. O que era aquilo que estava acontecendo, aquele rebuliço dentro dela? Menino chutava para cá, menino chutava para lá. Ela não entendia aquilo. O que é isso? E Deus falou com ela, 2 nações estão no seu ventre. Mas Isaque não sabia disso. O segundo fato, a negociação entre 2 irmãos. Lembra que o irmão chegou com fome e negociou, vendeu a primogenitura dele para o irmão por um prato de lentilha? Quando Isaque chama o outro lá para poder abençoar ele, ele mentiu para o pai, ele não contou a verdade. Pai, eu estava morrendo de fome e meu irmão me deu um prato de lentilha e eu vendi a minha primogenitura para ele. Mas ele não contou para o pai. Ele mentiu, ele escondeu a verdade. Ele escondeu o que ele tinha feito.
a besteira que ele tinha feito. E o pai não sabia disso. O terceiro fato, a astúcia da esposa. Ai, essa daí, Jesus, mulher é astúcia, gente, toma cuidado. Mulher quando quer um negócio, meu Deus do céu. Põe aí para mim, 27. 27, a partir do 5. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho, Esaú. Quem que estava ouvindo? Rebeca. Quando Esaú saiu do campo para caçar, continua. Rebeca disse ao seu filho, ouvi seu pai dizer a Esaú, seu irmão, traga-me alguma caça, prepare-me aquela comida saborosa para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Siga, por favor. Agora, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. O segredinho chegou no filho. Eu ouvi seu pai, estava contando para o seu irmão, que ele vai abençoar ele. Para ele ir lá caçar. Corre você e faz na frente dele. Eu vou te ajudar. Nós vamos armar um plano que vai dar certo. Vai dar certo, vai cair direitinho. E assim aconteceu. Armaram o plano. Continua, por favor, outro. Continua outro versículo. Então, você levará o seu pai para que ele come e abençoe antes de morrer. Só até ali. A mulher, em vez, ela conhecia a tenda do marido, de entrar lá na tenda do marido e dizer, meu velho, você não vai morrer ainda não, nós temos muita coisa para viver junto. Deus falou para mim que o que estava no meu ventre, o maior serviria ao menor. Não é Esaú que você tem que abençoar, não. É Jacó, é Jacózinho da mamãe. Porque Deus falou comigo isso, não faça isso. Mas não, a precipitação armou todo um plano, para poder enganar o marido. E isso gerou consequências. Mas você lembra lá no primeiro versículo, quando a gente falou que eu pedi a vocês, quem orou? Que os dois oraram, e nós repetimos que eles oraram. Só que agora, no meio dessa confusão, Rebeca não ora, Jacó não ora, Isaac não ora, e Esaú não ora. Ninguém ora. Ninguém ora. Quem não ora toma decisão precipitada, faz besteira. Quem não ora faz o que não deve fazer. Antes de tomar uma decisão, busca a direção de Deus. Ora, busca a direção de Deus. Se não houver oração, vai haver precipitação. E depois vai vir consequências. Onde falta oração, sobra precipitação. A bênção trouxe guerra dentro de casa. O que era para ser bênção, agora, uma guerra. Tem uma guerra entre dois irmãos. Um irmão brigando com outro irmão. Porque Esaú falou que ia matar. Assim que esse velho morrer, eu vou te matar também. Gerou a guerra dentro de casa. Casa dividida. Casa dividida. Quem engana agora, foge. Vai morrer? Amanhã armou um plano de fuga também. Outro plano. Um plano de fuga, meu filho. Vai para a casa do seu tio Labão. Depois eu mando te buscar. Só que a bonitinha lá, a mãe, linda, morreu sem ver o filho. Morreu. 20 anos, ficou lá. 20 anos, fugido. E a mãe não viu o filho, porque morreu antes do filho retornar. Porque na cabeça dela tudo estava planejado, tudo ia dar certo. Mas Deus não funciona da nossa maneira. Os planos de Deus não são como os nossos. Bênção sem paz não é plenitude. Jacó sai com o abençoado, mas ele dorme como um foragido. Ele recebeu a bênção. Uma bênção que por sinal era dele. Já era dele. Ele saiu da casa do pai abençoado, mas foi dormir como um foragido. Fugindo do irmão. Meu tempo está correndo. O enganador é tratado pelo engano. Labão engana Jacó. Deus permite o processo para quebrar o caráter. Aquele que enganou agora foi enganado lá, ó. Ele chegou lá, se apaixonou por Raquel. Mas na hora do casamento, deu Lia para ele. Quem enganou por uma primogenitura foi enganado pela mesma primogenitura.
porque era o costume de entregar primeiro a filha mais velha. Cuidado com o que eu e você semeamos, porque a colheita ela virá. Ela virá. Jacó não luta com Esaú. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Ó. Você pode declarar comigo aqui. Toda pressa na carne vai gerar um processo no espírito. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso conosco. Apesar que não merecemos a graça, a soberania do Senhor, Ele permanece fiel. E Deus entra nessa história. Quando Deus entra na história, ela muda. Você pode agir do jeito que você quiser, mas quando você deixa que Deus entra na sua história, Ele muda a sua história, Ele muda o seu destino, e o propósito que Ele cumpriu vai estabelecer na sua vida, porque não há nada que possa impedir os planos do Senhor acontecer. Nada. Gênesis 32, 24. Por favor, que meu pastor de Deus, esse relógio aqui é abençoado demais. Misericórdia desse relógio. Gênesis 32, 24, por favor. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Continua, por favor. Quando o homem viu que não podia mais vencer Jacó, tocou na articulação da coxa, de forma que se deslocou enquanto lutava. Deus entra no processo. Deus entra na noite do quebrantamento. Jacó agora já não está lutando mais com Esaú. Jacó agora ele luta com Deus. A luta agora é com Deus. E é diferente. Nessa luta vamos ver quem ganha ela. Você consegue lutar com Deus? Até quando você vai resistir? Até quando você vai resistir nessa luta? Até quando? Até quando você vai ficar se enrolando? E Jacó começou a lutar com aquele anjo ali, se enrolava para o chão, enrolava para cá, e lutando com Deus. A noite do aquebrantamento, Deus aquebranta o nosso ego, o nosso eu, para mostrar que Ele é soberano sobre as nossas vidas. Que Ele que tem o controle, que não sou eu que tenho o controle. Mas, antes de mudar essa história, Deus muda o nome. Deus muda o nome. Lá na frente, Jacó, quando o pai perguntou para quem que ele era, ele mentiu o nome dele. Esaú. Quem é você? Sou Esaú. Mas aqui, quando Deus pergunta, quando o anjo pergunta, quem é você? Antes de mudar a sua história, Deus vai mudar o seu nome. Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. O quebrantamento nos faz dizer quem nós somos. O que está escondido dentro de mim e de você, que nós escondemos do Senhor, que nós mentimos para o Senhor, a nossa verdadeira máscara. Nós não contamos para o Senhor quem que nós somos. Nós enganamos a Deus. Não simplesmente pelo fato de mentir o nome, mas simplesmente pelo fato de ser uma pessoa aqui e outra pessoa lá fora. Mas Deus nos pega no processo. Deus nos pega. Porque o propósito dele não vai desistir, não. Ele não vai desistir. Mas Deus dá um toque. Nós vimos ali que ele fere Jacó na coxa. Um toque de Deus marca para sempre. Deus toca na coxa de Jacó. E Jacó manca. É a marca da dependência. Ele sai daquele lugar. Ele entrou reto, ele saiu fugido, não é normal. Mas ele sai daquele lugar caminhando. Mancando. Na marca que depende de Deus. Que depende, que a dependência até é de Deus. Aquele homem agora foi transformado. Jacó vai para Israel. De Jacó para Israel. Enganador vira príncipe. O espírito quebra o homem natural para revelar o espiritual. Deus vai tocar onde dói para curar aquilo que está escondido. O propósito de Deus, ele triunfa no meio do caos. Eu vou terminar aqui.
Numa família desajustada, vira uma nação. Não precisa de colocar. Em Gênesis 49, 12 filhos, 12 tribos. Veio Israel. De Israel veio a palavra. Veio o Salvador do mundo. O Salvador do mundo disse: a ansiedade, disse, a sua ansiedade mal resolvida, lança sobre ele. De que adianta na sua vida tanta ansiedade? Ela não resolve nada. Ela vai fazer você tomar decisões precipitadas. Entrega para o Senhor nessa noite. Entrega para o Senhor. Cristo que veio daquela família. Ele fala assim, ó, lá fala assim: o Pai cuida dos pássaros, das plantas, dos lírios do campo, quanto mais de vós não cuidará? Cristo veio daquela família. E de Cristo veio o Espírito Santo. Pedro escreveu assim: lançai sobre mim. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: lançai sobre mim as vossas ansiedades. E José prova que o propósito não morreu. Deus muda a intenção do inferno. O mal não tem a palavra final. O mal não tem a palavra final na sua vida. Quem tem a palavra final na minha vida e na sua vida é Deus. É a soberania do Senhor. Fique-se de pé. Eu não vou falar mais nada aqui também, porque já acabou meu tempo. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. Há uma unção de Deus sobre este lugar. Há um mover de Deus sobre este lugar nessa noite. O Espírito Santo está falando. Ele está dizendo com pessoas aqui nessa noite: não acabou. A sua história não acabou. Não é o fim. Não é o fim do seu ministério. Não é o fim da sua família. Não é o fim do seu casamento. Eu estou no controle. Eu estou no seu controle. Eu tenho controle de tudo. Eu tenho controle. Oh, debada chuiana bara cheia la bala suianda mai. Ore la bala chuia la bala suianda mai. Oh, Espírito de Deus, sopra nesta noite. Move, Espírito Santo. Espírito Santo, assim como o Senhor me confrontou com essa palavra, Pai. Nessa noite, Pai, traz cura. Essa noite é noite de cura, noite de restauração, noite de restauração. O Senhor, Ele quer restaurar a sua casa. O Senhor, Ele quer restaurar a sua família. Aquilo que você perdeu no meio do processo, essa noite, o Senhor quer te devolver nessa noite. O Senhor quer te devolver nessa noite. E Ele te diz: os meus planos, os planos que eu tenho para você, o propósito que eu estabeleci para a sua família, é muito maior do que tudo isso. Se entregue ao Senhor nessa noite. Se entregue ao Senhor nessa noite. Deixa o Senhor cuidar de você. Deixa o Senhor mudar o seu nome. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Aquela máscara, aquela identidade não era dele mais. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele quer mudar o seu nome. Ele quer mudar o seu nome.